Voltamos aos nossos encontros semanais, terça-feira, estudo do Evangelho, ainda no capítulo 17, Sedes Perfeitos, hoje com o tema Os Bons Espíritas e a Parábola do Semeador. Os bons espíritas pode ser entendido como os bons espiritualistas, os bons católicos, os bons protestantes ou os bons nada. Não precisa ser espírita para seguir a palavra de Jesus. Basta que siga a palavra de Jesus, independentemente da religião que você segue. Então, nós vamos, como de praxe, abrir aqui como a gente sempre faz, e a Carolzinha vai fazer a leitura, depois a gente faz o nosso comentário. Então, vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Cristo, agradecendo pela oportunidade do encontro e agradecendo também a todos os espíritos que aqui comparecem a essa reunião. Levando o nosso pensamento a Jesus, nós dizemos a Ele, irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos hoje. Para dar continuidade aos nossos estudos dos ensinamentos do Evangelho, com o intuito de aprimorar os nossos conhecimentos na nossa jornada evolutiva. Para iniciar os nossos estudos, vamos iniciar com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre, que assim seja. Bora, Carolzinha! E assim seja. Vamos continuar o capítulo 17, Os Bons Espíritas, tópico 4. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? A falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ou vulgo. É preciso, pois, compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vêem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que o circunda furta-lhes a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica, senão pouco ou nada, as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem senão um raio de luz.
insuficiente para conduzi-los e dar-lhes uma aspiração poderosa, capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los, sem cessar, nos novos mistérios, sem perguntarem se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, que domina mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Um é como o músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, esforça-se para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. E agora vamos para a parábola do semeador, tópico 5. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida, os cuidados desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por um. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto? Ela encontra uma aplicação, não menos justa, nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência. Por que não veem nele senão um objeto de curiosidade?
daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que, depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos? Tudo bom, Carol? Obrigado, Carolzinha. Tudo bem. Os bons espíritas. Então, para eu ser um bom seguidor de Jesus, eu tenho que ser perfeito. Se ele disse no título principal do capítulo 17, sede perfeitos. E agora ele está me dizendo que para ser um bom espírita, eu tenho que vencer os meus impulsos negativos, eu tenho que vencer, superar as tentações. Então, eu não posso, não sendo perfeito, como nenhum de nós é, ser espírita. Mas quando ele fala sede perfeitos, ele diz buscai a perfeição, reconhecendo a nossa imperfeição. E eu acredito que eu posso ser perfeito porque Jesus me orientou a ser perfeito, a buscar ser perfeito. Então, tudo que ele me falou até agora faz sentido para mim. Então, faz sentido para mim ele dizer que eu posso ser perfeito, porque ele reconhece a minha imperfeição. Inclusive, reconhece quando ele diz aqui: reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Quem é perfeito não precisa fazer esforço para dominar nada, já está dominado. Então, até aqui, nessa passagem, ele reconhece a minha imperfeição. Eu vou conseguir fazer tudo direito? Não, não vou. Eu não sou perfeito. Eu vou falhar? Vou. Eu vou decair? Vou. Eu vou me arrepender? Vou. Mas eu preciso reconhecer o meu arrependimento e tentar acertar. Por mais que isso seja difícil. E só vai ser alguma coisa real quando for natural para mim. Como é natural, eu não roubar. Faz parte de mim não roubar. Não adianta eu lutar contra. Claro, eu tenho que lutar contra até que isso se faça natural. Então, amar ao outro como a mim mesmo tem que ser uma coisa natural, automática. Fazer ao outro aquilo que eu quero que façam para mim, automática, natural. E a grande sacada é: eu só vou saber que eu estou com a minha conduta natural, eu não estou fazendo aquilo que é o desvio do caminho por uma naturalidade, quando desviar do caminho for uma coisa extremamente angustiante para mim. For uma situação, for um local, desviar do caminho, insuportável para eu ficar. Aí eu vou saber que eu não tenho mais a tendência de desviar do caminho. Quando aquela sensação, quando aquele lugar for insuportável, eu entendi que eu superei a tendência ou a tentação de desviar do caminho. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou enraizar esses ensinamentos de Jesus do Evangelho?
Semeando. Nessa parábola do semeador, quem será o semeador? Quais serão os campos que ele tentou semear? Num ele não conseguiu porque era muito duro. No outro, ele não conseguiu porque era muito raso. A planta não fixava com perfeição e ficava fraca. No outro, apesar de ser um terreno de semeadura, tinha muito espinho. Conforme as plantas iam crescendo, os espinhos sufocavam as plantas. E o outro, sim, era um campo ideal para ser semeado, um campo fértil. Serão esses campos? E quem será esse semeador? Porque ele falava por parábolas. E as parábolas, não porque as pessoas eram ignorantes ao ouvir, porque as parábolas servem para qualquer tempo. Servem para aquele tempo, servem para hoje e servem para daqui 100 anos. A parábola sempre vai significar um fato real da época que ela for contada. O semeador, quem pensou em Jesus, acertou. É ele. São as palavras dele, o Espírito da verdade. E os terrenos onde ele semeia, ou pelo menos ele tenta semear, porque ele simplesmente joga a semente. Os nossos corações e as nossas almas. Quando o meu coração é duro demais, minha alma é dura demais, a semente não penetra. Os pássaros levam. E eu vou pensar, isso tudo é uma grande bobagem. E eu vou continuar com a minha vida aqui, que eu tenho mais o que fazer. E aquilo não vai nem me afetar. Não vai nem me desviar. Eu vou continuar desvirtuando o meu caminho para o lado errado, para o lado que eu sempre quiser ganhar mais, me dar melhor. Quando ele diz de um terreno raso, o meu coração, na hora, até se impacta com aquilo. Minha alma, na hora, até se impacta com aquilo. Fala, nossa, que bonito, vou tentar seguir. Mas na primeira oportunidade que eu tenho para desviar, eu desvio. Então não finca, não enraiza, não se fortalece. E aí não floresce, não dá frutos. Quando ele fala de um terreno muito espinhoso, é um coração que, apesar de fértil, está dominado pelo mal, está dominado por espíritos malignos ou por pessoas malignas. Então, quando o bem tenta florescer, o mal sufoca o bem e mata. E aí, quando ele fala do terreno fértil, aí ele fala da gente. Porque eu estou disposto a receber e a cultivar aquilo que Jesus jogou de semente no meu coração. E por que ele fala 30 para 1, 60 para 1, 100 para 1? Porque eu não vou aproveitar tudo, apesar de que tudo vai florescer. Eu não vou aproveitar tudo 100%. Mas o que eu aproveitar 70%, 60%, já é uma evolução. E o que eu aproveitar 30% também já é uma evolução. Então eu vou aproveitar um pouquinho de umas coisas e a totalidade das outras. Mas o certo é que o meu coração e minha alma tem que estar pronto para a semeadura que Jesus vai fazer. Se eles estiverem dominados pelo mal, é o terreno de espinho. Se eu não me importar com nada disso, é o terreno duro. E se eu até entender que é legal, que é bom, que é legal seguir, vale a pena, mas na primeira oportunidade eu desviar o caminho, também não vai frutificar porque não tem força.
Então, é isso que Jesus vem dizendo desde o começo desse capítulo. Aquele que me segue é perfeito. Busquem a perfeição. Como? Aceitando o grão que eu semeio no coração de vocês. Deixando o coração de vocês como campo fértil para a proliferação dos frutos do grão que eu semeio. Certo, crianças? A mesma mensagem é anunciada a todos, mas o resultado depende da disposição do coração. Então, não basta ouvir, gente, é preciso acolher, perseverar e viver o que foi aprendido, senão não resolve. E Deus quer que a gente seja a terra boa, Ele quer que a gente produza frutos na vida. Então, vamos trabalhar, mesmo em meio, né, sermos resilientes, porque mesmo em meio a dificuldades, a gente tenha a disposição no coração. E mesmo passinho por passinho, a gente consegue. Pegando o seu gancho aí, Carol, e tem a questão da persistência, né? Porque vários foram os caminhos que a semente caiu. E essa semente tem que ser brotada, tem que ser regada, principalmente a que caiu na terra fértil, né? Quantos corações estão endurecidos porque não querem ter resiliência e mudar, porque a mudança dói e a mudança exige renúncia, exige perseverança e às vezes para algumas pessoas é muito difícil. E quanto mais essa semente for cuidada e for regada com adubo, o adubo do amor, o adubo da persistência, o adubo do carinho, né? De dizer, não, esse é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não passar por mim, né? Essa é uma das parábolas que eu gosto muito dessa parábola do semeador. E ela faz com que a gente reflita, né? Do amor que Jesus plantou em nossos corações, né? Não é fácil? Não, não é, né? Mas a gente já está em um caminho andado, um pouco andado, como disse Fernando, do percentual, né? E aí, aos poucos, a gente vai chegando lá. E aqui o Evangelho é uma das formas da gente cultivar, regar essa semente em nossos corações. Muito bem, Darcy. Muito bom, Darcy. Bom, gente, então vamos encerrar e aí a gente abre para a participação de todo mundo, tá? Para comentar sobre o tema ou sobre qualquer coisa que queira. Então vamos de novo elevando o nosso pensamento a Jesus, dizendo a ele, irmão Jesus, foi em teu nome que nós nos reunimos hoje. Agradecendo aos espíritos que aqui compareceram, aos nossos mentores nós agradecemos pela insistência, pela perseverança, pela luta, e pedimos que continuem nos intuindo, nos instruindo, nos orientando, nos ensinando, nos direcionando e nos protegendo. Aos espíritos de luz nós agradecemos pelo tempo, pelo apoio, pedindo que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais. Além de nos conceder a bênção divina do passe, nessa transfusão gigante de energia, onde cada participante dessa reunião visualiza à sua frente um ente de luz, que transmite para o topo da sua cabeça um facho de luz branca perolada. Essa luz vai dominando o nosso corpo, expulsando toda a energia do nosso corpo até os pés e dos pés para a terra.
Quando essa energia toma todo o nosso corpo, ela começa a envolver todos os órgãos do nosso corpo, regenerando nossos órgãos, habilitando os nossos órgãos, sarando os nossos órgãos, até o ponto que nós passemos a refletir essa energia tanto quanto aquela entidade refletiu para nós. E ela começa a exalar do nosso corpo, atingindo nossos parentes, nossa casa, nossos pets, nossos locais de trabalho, nossos meios de locomoção, todos aqueles que necessitam, encarnados e desencarnados no orbe terrestre, homens ou animais. E essa energia é tão intensa e tão forte que ela extravasa o globo, os limites do globo terrestre, e se expande do universo. E nessa expansão de energia, nós pedimos a Ti, Senhor, em intenção de Giovanni Piso, Santina Mazucchi, René Lorenzo Martins, Heloísa Antônio de Almeida, eu só mais um aqui que eu não consegui ler, peraí. Diego Aparecido de Oliveira Pena, pela instrução, se for o caso de instrução, pela cura, se for o caso da cura. Em tuas mãos, meu Senhor, nós entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde, nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento de tua palavra. Assim seja, graças a Deus. Podem beber a água. Gente, vou mudar um pouquinho o protocolo hoje. Enquanto a gente estava aqui fazendo a harmonização, entrou uma libélula aqui no meu escritório. Vou compartilhar com vocês aonde que ela parou, porque ela parou bem na placa da minha empresa, né, da Luz da Iris Terapias. Eu vou mandar a foto aí para vocês e vou ler o significado da libélula, tá? Porque foi bem simbólico. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Tá no pezinho ali, mais ou menos, mas tá. Ó, tá vendo aqui? Linda, tá paradinha lá. Vou ler a simbologia da libélula, tá? Porque tem tudo a ver com o evangelho de hoje. Transformação e renascimento. A libélula, ela nasce na água, depois ganha asas, simbolizando processos de evolução, mudança de fase e expansão da consciência. Leveza emocional. Ela lembra a importância de viver com mais fluidez, sem carregar excessivamente pesos emocionais e mentais. Mudança de perspectiva. Seus olhos têm visão ampla, então ela simboliza enxergar situações por outros ângulos e ampliar a percepção. Presença e adaptação. A libélula se move rapidamente e com precisão, representando flexibilidade diante das mudanças da vida. Conexão espiritual. Em algumas tradições, ela é vista como mensageira espiritual, ligada à intuição, sensibilidade e despertar interior. Então, sintam a mensagem, né? Que nós possamos sentir a mensagem da espiritualidade para a gente nesse evangelho hoje. Muito bom. Então, pessoal, até terça-feira que vem. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo a todos. Muita luz no caminho de todos vocês. Beijo, beijo.